Olá a todos e a todas, é com muita alegria que começo mais um programa Mônica Sertã. Estamos ao vivo aqui nos estúdios da TV Orkut e vocês podem participar através do site que estão nos assistindo. Segundo Immanuel Kant, no reino dos fins tudo tem um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem um preço, pode-se pôr, em vez dela, qualquer outra como equivalente. Mas quando uma coisa está acima de todo preço e, portanto, não permite equivalente, então ela tem dignidade. Hoje falaremos sobre a síndrome de alienação parental. E eu tenho a honra de estar recebendo o doutor Fernando Neri, advogado, a quem eu cumprimento, muito bem-vindo, e peço a gentileza de se apresentar. Eu sou Fernando Neri, professor de Direito Civil e Ética, advogado em São Paulo, e é para mim uma honra, eu estou fazendo mestrado na PUC também, é uma honra estar com você aqui, eu agradeço muito o convite, para discutir um tema tão importante, que trata do bem-estar da criança e do adolescente. É fundamental. No programa de hoje acho que vai ser bastante informativo e interessante. Fernando, o que é a síndrome da alienação parental? Quando falamos em síndrome, é um conceito. Portanto, eu tenho que contar um pouco da história desse conceito. Surgiu a síndrome da alienação parental como conceito por meio de um psiquiatra americano. Esse psiquiatra infantil da Universidade de Colômbia, em 1970, ele lançou um livro que tratava, Mônica, a respeito do quadro psicológico das crianças, filhos de pais separados e divorciados. Então ele foi fazendo esta análise em razão da situação que ele identificou com essas crianças. E ao decorrer dos anos, quando chegou em 1985, ele chegou a publicar e defender a ideia, essa tese, de que se trataria de uma doença. Então, a alienação parental, que ele trata como uma doença, embora a Organização Mundial de Saúde não tenha aprovado isto como doença, traria uma série de malefícios, que seria o comportamento do genitor que fica com a guarda da criança, e ele estaria introjando na mente dessa criança, introduzindo no subconsciente desta criança situações inexistentes a respeito do outro pai alienado, com o único e exclusivo objetivo de ofender o pai, se utilizando a mãe da criança como ferramenta. Ou ao contrário, quer dizer, a criança estar com o pai e fazer essas o pai fazer essas ações contra a mãe, existe a possibilidade tanto de um lado quanto do outro existir isso, Quando você coloca uma separação diante de um caso, nós estamos falando de uma família que ela inicia a se desfazer. E o estudo iniciado por Gardner nesse sentido, ele prova que uma série de problemas poderão ocorrer no lado psicossocial, emocional, até da formação da personalidade dessa criança, e isso deve ser evitado. Então, o conceito de síndrome nasce com Gardner em 1985 e veio para o Brasil. Agora nós temos isso positivado por meio de legislação, a lei recente, a Lei 12.318 de 2010, que está em vigor. E aqui é o primeiro país no mundo que tem essa legislação defendendo o quê? O interesse da criança e do adolescente para que não ocorra esse tipo de ato, que é o ato de alienação parental. Vamos continuar entendendo mais sobre o que é e sobre a legislação, que é bem recente. Então o tema do programa de hoje é bem atual, Quais as ações do genitor que pratica a alienação parental? Então, a lei descreve ali 8 incisos. Ela descreve 8 incisos
é importante dizer, Mônica, que não se tratam de condutas que sejam fixas, ou seja, somente as condutas descritas naqueles incisos da legislação é que configuram a alienação parental, mas ela tem a abertura também, caso haja a perícia, né, que será realizada judicialmente, para verificar outros atos também que não são aportados na descrição da legislação, poderão ser considerados como alienação parental. Peço licença para fazer a leitura aqui dos incisos, apenas para servir de apoio. No artigo 2º já da Lei 12.318, você pode verificar aqui as condutas descritas, que, mais uma vez, eu afirmo, são condutas exemplificativas. Quer dizer, pode existir outras que também venham a ser consideradas pelo juiz de direito como ato de alienação. A primeira delas é realizar uma campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. Então é aquela história de propagar para a criança ou adolescente: sua mãe não presta, ou seu pai não presta, é mau profissional, não trabalha direito. Esse tipo de comportamento a nossa legislação enquadra como campanha. É uma campanha que é realizada ali para introduzir na mente da criança algo que não é real, o que prejudica. Como segunda conduta, o Código esclarece aqui, a legislação diz: dificultar o exercício da autoridade parental, que seria retirar a autoridade do pai ou da mãe. E nós estamos tratando aqui de uma situação em que se prevê a guarda unilateral. Nós estamos falando alienação parental, Mônica, é muito importante que se ressalte isso. Ela vem a defender todo o abuso moral ou constrangimento que é praticado contra a convivência familiar da criança. Então ele prima por defender os interesses do ECA, no sentido daquele que tem a guarda unilateral, o pai que vai fazer a visitação, ele tenha esse direito de fazer a visitação ser perturbado. Então são uma série de incisos. Eu acho que o que vale dizer aqui é que toda espécie de dificuldade ao acesso do convívio familiar, visitação do pai, convivência com esta criança, poderá ser considerado também como ato de alienação parental. Os direitos à educação, à saúde, ao trabalho, à moradia, à previdência, à assistência social, dentre outros, são essenciais para se ter uma vida digna. Fernando, quais os padrões de conduta da criança? A criança que sofre esse ato de alienação parental, ela começa a ter um comportamento estranho dentro de casa. Ela pode estar com medo, né, em relação àquilo que é dito. Recentemente nós tivemos aí no Fantástico, eu não sei se os telespectadores viram, mas passaram a situação de um pai que pediu que o filho se tornasse um investigador. Ele simula uma situação em que o filho é o 007, né? Olha, você vai ser o meu agente secreto, você vai investigar o quanto a mamãe ganha, então pegue o olerite. Então a criança ela começa a ter um comportamento estranho. O que o pai que está sofrendo, o avó, aquele que está com a guarda da criança e que está percebendo que está existindo um ato alienador, ele vai notar mudança no comportamento desta criança. Segredo, situação de esconder ou ocultar alguma coisa. Este menino que passou no Fantástico, ele fez todos os atos ali que o pai solicitou, imaginando na sua mente infantil que estivesse realmente participando de uma missão. E o resultado dessa missão seria ele conquistar a convivência com o pai, poder ir morar com o pai. Então, é muito triste a gente deparar com isso, e que ocorre com tanta frequência, é uma situação recorrente em nossa sociedade, que os pais, quando se separam, eles não percebem que vai afetar o lado psicológico, vai afetar a formação, a personalidade da criança, né? Então, a conduta da criança que está sofrendo o ato alienador é esta: ela passa a ter um comportamento estranho e ela passa a demonstrar, esboçar sentimentos diferentes quando se fala no pai, em relação àquele pai que está sendo vítima de ato alienador.